série Crave é o novo Crepúsculo? Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Pertilli do canal Biblioteca de Bolso e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema que tá rolando aí no cenário literário, que é se a série Crave da escritora Tracy Wolfe é parecida com a série Crepúsculo da escritora Stephenie Meyer. Para começar, eu quero compartilhar com vocês esses bebezinhos, essas preciosidades aqui com vocês, que sim, gente, eu estou com os 3 livros aqui e digo para você que eu tô surtada no terceiro. Mas para não fugir muito do tema desse vídeo, eu quero com vocês aqui debater, será que essa série parece com a série Crepúsculo? Será que estamos revivendo a história do Edward e da Bella? Vamos ver, eu quero que você, junto comigo, conclua isso no final, porque na minha opinião, é bem diferente. Bora lá! Para conhecer um pouquinho melhor a série Crave, a gente tem que entender o cenário que ele foi construído. Então, a personagem principal da série Crave é a Grace. E a Grace, ela teve uma perda muito grande na vida dela. E o parente mais próximo dela mora no Alasca. Ele é diretor de uma escola que chama Kate Mary, então ela tem que largar toda a sua vida ali para trás e embarcar para as terras congelantes do Alasca. Chegando lá, ela conhece um cara misterioso, um boy com um olhar sinistro e que arrepia ela de um jeito que ela fala: meu Deus, quem que é esse boy? Dentro dessa escola Kate Mary que ela conhece o Jackson, ela também conhece outras pessoas bem sinistras, que ela sente que há algo diferente. Porém, a Grace, ela ainda é uma pessoa que acha que o mundo é só esse mundo aqui e que não existem seres sobrenaturais que vivem conosco também. Então, ela sente algumas coisas diferentes, mas ela acha que é coisa da cabeça dela. Dentro do livro Desejo, a gente vê a Tracy Wolfe trabalhando esse cenário que é para apresentar esses seres sobrenaturais para ela. E quando eles são apresentados, a gente descobre um mundo gigantesco que a Tracy Wolfe quer trabalhar. Mas os centrais são as gárgulas, os vampiros, os dragões, os lobisomens, as bruxas, os feiticeiros. Esses são os centrais que são apresentados aqui em Desejo. Por que eu falo centrais? Porque quando nós entramos em Paixão, existem menções de outros personagens sobrenaturais que ela coloca também, que eu acredito que mais pra frente serão trabalhados, porque ela não colocaria isso à toa. Outro ponto muito importante, que tem uma diferença gritante entre a série Crave e a série Crepúsculo, é o tom da narrativa. A Stephenie Meyer, ela traz muito aquela essência dark. Não, melhor, não é uma essência dark. Ela traz um ar depressivo para a leitura dela. Me diga se eu estou errada aqui nos comentários, por favor, eu quero muito saber. Mas quando eu leio Crepúsculo, e eu gosto de Crepúsculo, vou assumir aqui isso para vocês, eu sinto esse tom depressivo tanto do Edward quanto da Bella. A Bella, no tom depressivo, já é uma pessoa mais irritada, que é tratada assim no livro, e do Edward, uma pessoa depressiva pela história dele, por ser um vampiro bem assim, né? Edward. Tem outra forma de definir ele. E aqui, quando a gente entra na narrativa da Tracy Wolfe, ela traz um humor muito dark e a gente não consegue enxergar, ou melhor, eu não consigo enxergar tons depressivos, apesar da história carregada da Grace e apesar da história carregada do Jackson. Então, assim, a gente vê o tempo todo aquela situação séria que a Tracy Wolfe apresenta pra gente, porém, entretanto, ela traz uma dose de humor que faz aquela situação ficar mais leve. Gente, vocês não têm ideia quantas vezes eu dei risada com as situações entre a Grace e o Jackson, de rir mesmo, porque ela conseguia quebrar aquela situação difícil, aquela situação pesada que trazia ali dentro do livro. E foi muito apaixonante e muito gostoso eu ter essa experiência de leitura, porque é muito difícil você ver um escritor que trabalha o sobrenatural e consegue colocar pitadas de humor. Então aqui a gente termina no livro Desejo com um grande plot twist. Nesse primeiro livro, Desejo, a gente ouve falar de um personagem, só que ele não aparece, é só, assim, uma sombra, né, que sempre está rondando a academia Kate Mary. Porém, no final desse livro aqui, o plot twist acontece que me deixou surtada para entrar no livro Paixão. O livro Paixão, que é o livro problema que o pessoal começou a falar, nossa Deus, é uma série parecida com Crepúsculo. E eu fiquei, what? Onde? Gente, socorro! Não!
dando a minha opinião aqui. Quando a gente entra nesse livro Paixão, a gente vê a situação aqui se intensificando. Por quê? Porque acontece o plot do livro Paixão, que eu não vou falar pra vocês aqui, senão vai ser um grande spoiler. Vai se você tá chegando aí e não conhece esse livro, que é um livro novo ainda no mercado, então não quero dar um spoiler pra vocês aqui. Mas o que acontece? Esse personagem que foi mencionado aqui em Desejo entra com força. Ele se torna um personagem principal, gerando assim uma sensação de triângulo amoroso. Mas, gente, não sei vocês, me contem aqui nos comentários, eu não consegui achar esse personagem parecido com Jacob. Em nenhum momento, né? Em nenhum momento. Ah, um ponto muito importante que eu queria falar. No começo do vídeo eu falei com vocês sobre todos os personagens sobrenaturais que tem nesse livro. E o ponto central do livro de Crepúsculo são dois seres sobrenaturais, que são os lobos e os vampiros. Aqui, vamos dizer assim, a cartela de seres sobrenaturais é muito maior. Assim, na minha opinião, nem se compara com os desenvolvimentos que a escritora teve que trabalhar dentro do livro para deixar as histórias interessantes, para trazer todos esses universos para dentro do livro e fica bom. Então aqui a gente tem muito conteúdo sendo trabalhado, diferente de Crepúsculo. Então aqui em Paixão, a gente vê esse terceiro personagem entrando com força e mudando tudo, deixando o Jackson louco, deixando as pessoas extremamente preocupadas com o que vai ser com o futuro, o que vai ser do universo sobrenatural. Só que a Grace, ela começa a entender esse outro ser de uma forma diferente, porque eles estão ali conectados. Só que no começo do livro eu também tive a sensação que poderia ser um triângulo amoroso, mas quando eu terminei, gente, não tinha nada de triângulo amoroso na minha cabeça. Eu entendi a ideia que a Tracy Wolff quis trazer e não consegui sentir essa similaridade entre série Crave com a série Crepúsculo. Não consegui juntar esses pontos. Então aqui nós temos a introdução desse novo personagem. No final, que gente, eu vou falar pra vocês, o plot twist que a Tracy Wolff tem dado nos finais dos livros dela são de surtar. Eu tava surtada quando eu terminei de ler o livro Paixão. E nesse livro aqui, se você vai ler essa série, eu te dou uma dica. Presta muito atenção nas dicas que são lançadas aqui aos pouquinhos. Toda hora a Tracy Wolff coloca uma informação que ela é mínima, ela é só uma menção. Menção. Porque quando você chegar no livro Cobiça, você vai ter muitas respostas que vai ser desse livro aqui. E te falo, são respostas perfeitas, porque todas as minhas dúvidas que ficaram aqui sobre será que isso é possível, mas ela havia falado que não poderia acontecer isso. Como foi que aconteceu isso? E a responsabilidade do Jackson nisso, você vai conseguir entender muito mais aqui no livro Cobiça. Já aviso para vocês que nesse livro aqui, Paixão, eu tive um pouco de problema com o Jackson, porque ele teve alguns posicionamentos com a Grace que eu não concordei. E fiquei assim, Jackson, você tava assim sendo meu boy magia literário dos últimos tempos, e você acabou cagando com essa visão que eu tive de você. Porque ele se tornou, sim, um personagem que eu achei que desrespeitou a Grace de várias formas, e ela tentou ali equilibrar essa situação. Mas quando dá o final desse livro, se preparem, se você não leu ainda, que vai ser o plot mesmo. Então é esse livro aqui, gente, que desencadeou essa sensação do livro Crave ser parecido com a série Crepúsculo. Só que eu, Jéssica, não consegui visualizar isso. A história tá muito diferente. E aqui a escritora, ela não perdeu o tom cômico do livro. Ela não perdeu o humor dark dela em momento nenhum. Até porque esse personagem que entra, gente, ele é sensacional. Eu dei muita risada com ele e eu consegui entender o que ele queria falar. E no final, quando eu vi como ele foi capaz de abrir mão até da sua existência, ele estava vulnerável ali para poder ajudar a Grace, foi algo lindo, assim, foi muito bonito de ler. E, cara, é ele, só isso que eu tenho para dizer. Mas, terminando a série Paixão, com aquele coração apertado, desesperado para saber o que aconteceu com os três, porque assim, né, gente, foi uma situação muito drástica, muito dramática no final desse livro. Nós entramos aqui em Cobiça, esse livro vermelho, que nos mostra tudo o que vai acontecer aqui. Se preparem, eu não vou falar nada desse livro aqui, porque a resenha em breve vai sair.
Mas quando nós entramos nesse livro aqui, se a gente achava que não ia ter mais novos personagens sobrenaturais, gente, tem mais. Tem mais. E principalmente a gente consegue entender tudo que ficou um pouco em dúvida, sabe? Aqueles pontos que ficam em aberto no livro, que a gente fica perguntando, mas será que não vai ter resposta? Porque ela já não explicou pra gente. As respostas já estão nos primeiros capítulos desse livro aqui. E a gente consegue entender o porquê de tudo que aconteceu com a Grace e com o Jackson. E, gente, prepara que o surto é grande. Então, assim, gente, nossa, esse livro aqui tá fantástico. Inclusive, é uma bíblia. Dos três, é o livro maior. E tô falando pra vocês uma coisa, tá muito bom esse livro. Uma conclusão minha aqui, essa é sim a minha opinião sobre a série Crave, é que ela é muito melhor do que a série Crepúsculo. Gente, eu gosto muito de Crepúsculo, eu sempre releio, eu comento com vocês aqui. É um livro que marcou uma geração, marcou uma década, tem o seu lugar. Ele é merecedor do lugar que ele conquistou e tudo bem. Só que com o tempo vão vindo escritores melhores, vão vindo histórias melhores e é exatamente isso que está acontecendo e que bom que está acontecendo, né? Que a gente possa ter experiências como essa, que os escritores estejam trazendo coisas novas pra gente. Mas comparar a série Crepúsculo com a série Crave, eu acho muito nada a ver, sabe? Não acho que as histórias se aproximem, apesar da Bella se envolver com o vampiro. Eu acho que esse é o ponto mais comum entre as duas histórias. Só que na hora de trabalhar os cenários, as histórias, os conflitos, eu não vejo nada parecido, eu não consigo enxergar isso. Aqui a gente também tem o rei que comanda, que é impiedoso, ele passa a faca em todos os seres que podem ser contra o reinado dele, mas eu achei o tom muito diferente, porque eu senti uma falta de desenvolvimento na série Crepúsculo, que é desenvolver melhor para os leitores quem era os Volturi. Eu achei que ficou só uma menção um pouco trabalhada, minha opinião. Já na série Crave, a gente vê esse rei, a gente vê essa movimentação mais próxima. Até porque esse rei está próximo do Jackson e desse novo personagem que entra no livro. Então a gente vê que está sendo mais explicado esse reinado, o que esse rei quer fazer com os seres sobrenaturais. A gente consegue acompanhar um pouco mais as ações de todos os cenários envolvidos ali. Então, por exemplo, lá foi criado a Kate Mary, todos os seres que trabalham na Kate Mary, quais são as punições para os seres que desacatam as regras, qual que é a educação, como é trabalhar a educação ali dentro, quais são as cortes que comandam os reinos sobrenaturais, quem são os representantes de cada corte ali. Então a gente vê todos os cenários sendo explicados. Por isso que a série vai ser muito longa. E eu acredito que vai ser mais longa do que está previsto. Se a escritora quiser dar um bom desfecho nessa história, porque, gente, tá incrível, mas como eu falo pra vocês, séries muito longas, tem grandes dificuldades para conseguir serem fechadas de uma forma plausível. Então, eu vou ficando por aqui com essa minha opinião sobre a série Crave ser diferente da série Crepúsculo. Quero saber se você concorda comigo. Se concorda, deixa aqui nos comentários. Se discorda, fala pra mim quais são os pontos que você achou muito parecido com Crepúsculo, que eu quero enxergar sobre a ótica que você enxergou o livro. Eu vou ficando por aqui, astros, desejando que você se entregue e mergulhe nesse cenário sobrenatural cheio de intrigas. Beijos, astros, e nos vemos em breve.